Oi, oi, oi. Bom, vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. Eu entrei aqui nessa live hoje sem avisar, porque na verdade tá chegando o Dia das Mães, amanhã é Dia das Mães. A gente tá numa fase diferente, né? Tá todo mundo nessa pandemia que é do coronavírus. Oi, oi, boa tarde, Mara, seja bem-vinda. Eu tô aqui falando, eu entrei nessa live aqui hoje na verdade, como amanhã é o Dia das Mães e a gente tá vivendo essa fase difícil, né, para muita gente, para algumas pessoas de um jeito, outras pessoas de outro. É muito complicado, né, a gente passar por algumas situações. Oi, oi. É muito complicado a gente passar por algumas situações na vida e sair ileso delas, né? E, na verdade, qualquer situação que a gente vivencia, ela de alguma forma nos deixa marcas, nos deixa algumas situações que de alguma forma a gente precisa levar isso para a vida como experiência de vida, como tirar proveito da melhor forma possível e pegar disso tudo um aprendizado para que a gente possa evoluir, para que a gente possa continuar caminhando para frente, né? E permitir que o passado fique para trás, permitir que o passado fique no passado. E eu acredito que essa situação que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, nos para nos mostrar, né, de quanto a gente é capaz de vivenciar algumas questões e algumas coisas e passar e sair dela fortalecido. Tirar proveito e tirar lições das experiências que a gente vive, do que a gente viveu, do que a gente vivenciou e continuar caminhando. Oi, Ju, seja bem-vinda. Hoje eu tô aqui fazendo essa live falando como eu trabalho, né, as questões dos relacionamentos. Eu não podia deixar de falar sobre o Dia das Mães também, o quanto, oi Grace, oi, seja bem-vinda, o quanto na verdade a gente, que é importante pra gente vivenciar isso e entrar, né, e ser, na verdade, alguém que a gente possa, o melhor que a gente pode, né? E vivenciar essas situações e sair dela muito mais fortalecida. Então, o que eu tô querendo falar aqui é que tudo o que a gente vivencia, como mãe, como filha, como filho, todas as situações que a gente vive, elas nos ajudam a encarar outras situações, desde que a gente olhe para elas com gratidão, com prazer de viver, com olhar para o passado, aceitar o que foi e aceitar daqui para frente, olhar daqui para frente com uma forma mais madura. O que isso significa? Quando a gente fala de mãe, quando a gente olha para nossa mãe, para o nosso pai, né, das nossas origens, o que foi, o que veio e o que vai ser, principalmente a mãe, ela tem um vínculo com a vida, né? Porque de alguma forma ela nos deu a vida, nos trouxe aqui, nos permitiu que a gente estivesse aqui hoje, sendo da maneira que foi, né? Isso aqui a gente não é para discutir sobre isso. É simplesmente entender qual é o papel da mãe na nossa vida.
muito a gente e claro que aí cabe a cada um olhar para a sua vida, e aqui não cabe a gente julgar o que a mãe fez, o que não fez, porque daí a gente entra numa outra questão e que não é essa. É simplesmente olhar para a nossa mãe e permitir que isso entre em nós e que a gente possa olhar para a vida de uma forma diferente, com gratidão, com um olhar de amorosidade, sabendo que mesmo ela deu o melhor que ela pôde como mãe, e dessa forma ela pôde nos abençoar com o que a gente tem hoje, que é a vida. E, consequentemente, herdamos isso e passamos adiante a vida para os nossos filhos, porque sendo mãe, né, a gente como mãe, a gente passa para os nossos filhos também a bênção da vida. A gente passa para os nossos filhos a bênção da vida, do sucesso, da prosperidade, quando a gente resolve de alguma forma isso, e quando a gente se orienta no sentido de fazer o melhor, ser a melhor, né, naquilo que a gente pode ser, entendendo que somos humanas e que não somos perfeitos, que como mãe e como pai, como ser mulher e como ser homem, nós vamos errar e nós não somos perfeitos. Então, ter isso na nossa cabeça é muito importante no sentido de não nos cobrar tanto, olhar para a gente com um olhar carinhoso de que a gente fez o melhor, que a gente faz o melhor, que nós somos sim perfeitas na nossa imperfeição, porque se não fossem as nossas imperfeições, a gente não tinha como melhorar. Então, olhar para a gente com esse olhar carinhoso, amoroso, de mulher, de mãe, e ao mesmo tempo com esse olhar para nossa mãe também, para as nossas avós, para as nossas bisavós, para todas aquelas pessoas que vieram antes de nós. Então, para que a gente possa realmente fazer parte desse universo feminino, que é tão maravilhoso, e que através desse universo feminino, a gente pode ter o dom de gerar vidas, que nós recebemos através dessas pessoas, né, da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Então, a gente recebeu, seja bem-vinda, Selma, bem-vinda. Através da nossa mãe e das pessoas que vieram antes, a gente pôde passar essa vida adiante. A gente pôde ser... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Então, a gente pôde, através da nossa mãe, dessa vida que a gente recebeu através dela, a gente pôde passar essa vida adiante, né? Sendo mãe, sendo professor, porque às vezes as pessoas não são mães, mas são professoras, e que com isso ela passa essa vivacidade, essa vida adiante. Então, quando a gente se põe no caminho da vida, a gente olha para nossa mãe e percebe o quanto ela é importante para a gente, o quanto que esse olhar amoroso e com essa gratidão que a gente tem e que precisa ter em relação à nossa mãe, a nossa vida flui, porque é dela que veio a vida. Então, quando a gente olha isso e faz parte desse círculo amoroso e desse círculo feminino, a gente se coloca nesse caminhar, né? Então, é isso que eu vim falar aqui hoje, que a gente precisa realmente olhar para nossa mãe e agradecer a vida que ela nos deu, e sem crítica, sem julgamento, sem ficar ainda
julgando, criticando, que ela devesse ter uma postura, que ela devia ter feito isso, que ela devia ter feito aquilo. Eu mais do que nunca vivi uma situação, né, com a minha mãe, e não foi fácil, porque quando ela adoeceu, em muitos momentos eu não entendia, eu julgava, né? Eu criticava a atitude, a postura que ela tinha diante da vida, mas era uma situação dela, né? E ela não tinha outro jeito, ela passou por aquilo e passou. Ela teve câncer e ela conseguiu passar por isso, ela conseguiu viver o melhor que ela pôde, ela conseguiu fazer o melhor que ela pôde. Então, com aquela postura hoje, com uma postura diferente de olhar para tudo isso e perceber que ao passo que ela passou isso, eu pude modificar algumas coisas na minha vida, eu pude perceber e mudar algumas atitudes, algumas crenças, várias questões que estavam ligadas aí eu pude mudar e fazer diferente a partir do que eu olhei, do que eu percebi e do que não com a postura de ser melhor, com a postura de fazer, simplesmente olhar para aquilo, agradecer, tomar aquilo, ver o que foi perdido e reconhecer. E a partir disso, fazer um movimento diferente. Viver, honrar a vida que ela me deu, fazendo o melhor que eu posso, tendo o melhor que eu posso. E então esse é o movimento de ir para a vida, esse é o movimento de ir para mais, de reconhecer e de fazer o melhor que a gente pode. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente nunca pode deixar de falar da nossa mãe, do nosso pai, que foi o nosso primeiro vínculo. Pensando nisso, quando a gente fala de relacionamentos, né, e quando a gente se une a uma outra pessoa, como adulto já, a gente carrega o nosso sistema familiar. Ou seja, todas essas pessoas que vieram juntos, todas essas pessoas que vieram antes de nós, né, vem junto com a gente. Então, quando a gente vai para um relacionamento com um homem, com uma mulher, enfim, a gente carrega todo esse sistema junto. E essa outra pessoa também carrega o sistema dela tudo junto. Então, na verdade, não é um mais um, né? É um e um são muitos, porque a gente se une e une duas famílias, dois sistemas de origem. E mesmo que de forma inconsciente, a gente carrega todas essas histórias que vieram antes. Então a gente traz aqui, o outro traz aqui, fazendo com que tudo isso aqui se torne um só. Só que tem uma postura que às vezes não funciona e que traz até um desequilíbrio muito grande no relacionamento a dois, que é quando um dos parceiros ou os dois, enfim, desprezam o que foi vivenciado aqui ou desprezam o que foi vivenciado aqui, né? Achando que um é melhor que o outro, né? Que às vezes o que acontece é se arrogar melhor que aquele. Então, achar que o meu sistema é melhor que o seu. O meu sistema familiar é melhor que o seu. Minha mãe falava que tinha que ser assim, então tem que ser assim. Então, isso de alguma forma contribui para um desequilíbrio dentro da relação, no sentido de a gente menosprezar o que o outro sistema familiar tem de bom também. Assim como o meu tem de bom e também tem de ruim. O outro também tem de bom e também tem de ruim. Então, é olhar para esses sistemas e a partir desses dois sistemas que vieram juntos, a gente transformar e fazer um novo sistema.
o que é bom para nós hoje, né? E não o que é bom, o que foi bom no passado, porque quando a gente olha muito para o passado e começa a trazer isso muito para dentro da relação, a gente cria um desequilíbrio muito grande, porque a gente exclui o outro, a gente exclui o que o outro traz também, para que eu possa olhar para isso e ver o que é bom dentro disso também. Olá, seja bem-vindo, Estampario. Então, aqui a gente está falando de relacionamento, né? Eu até esqueci, para quem não me conhece, esqueci de me identificar. Eu trabalho com relacionamentos há mais ou menos uns 5 anos. Eu sou coach, sou formada em pedagogia, e eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito, estudo muito, pesquiso, vou atrás, faço cursos, leio livros. Então isso é uma coisa que assim me traz não só curiosidade, mas algo que eu possa transformar na minha vida e transformar e ajudar outras pessoas a transformarem as suas vidas e os seus relacionamentos. Porque nessa vida a gente não vive só. A gente vive de relacionamentos, né? A gente se relaciona o tempo todo. A gente se relaciona primeiramente com a nossa mãe, com o nosso pai, depois com os amigos, com o nosso sistema familiar. A gente se relaciona com namorados, namoradas, maridos, esposas, enfim. Então, a nossa vida é um eterno relacionamento. E isso sempre me chamou muita atenção. E desde então eu venho trabalhando com isso. Gosto muito, é para mim um desafio sempre muito grande, e fazer essa conciliação, né, dos sistemas, dos dois lados, dessa reconexão, desse resgatar, desse amor, dessa gratidão que a gente precisa ter, que em muitos momentos a gente esquece de olhar para isso, e de não julgamento, que é uma postura muito difícil nas relações, a gente não julgar, a gente não criticar, a gente também ter a autorresponsabilidade, né? Ou seja, o quanto eu me responsabilizo por quem eu sou hoje, eu olhando para trás, reconhecendo o que foi e olhando para o que eu posso ainda fazer, para o que eu posso modificar dentro de mim para ser uma pessoa diferente. Sempre agradecendo a oportunidade, as situações, as pessoas que passaram pela nossa vida, que nos puderam ensinar alguma coisa, que nos trouxeram algo de ensinamento, seja de forma como aprendizado ou seja como algo bom que a pessoa deixou. Então, os relacionamentos são sempre um desafio muito grande e por isso que eu faço isso com muito amor e com muita dedicação, porque eu amo fazer isso. Então, por isso que eu coloco aqui, eu falo, trago coisas, cursos, eu tenho cursos, então... Mas voltando ao ponto anterior, né, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, desse sistema familiar que a gente traz também, porque quando a gente olha para esses sistemas, e aí eu volto a falar sobre aquele ponto em que quando eu olho para o sistema familiar do outro e julgo que o meu é o melhor, de alguma forma eu me arrogo maior que o outro, eu acho que o meu sistema é melhor, que a minha família é melhor, que o jeito como a minha família conduziu é melhor, e não é isso. Cada um traz no seu sistema de origem, no seu sistema familiar, situações, vivências, experiências de lá do passado.
Isso não quer dizer que o meu é melhor que o outro por ter sido de uma forma diferente. Isso quer dizer apenas que o meu sistema foi de um jeito e que o sistema da outra pessoa foi de outro. É apenas isso. E quando eu olho para esse sistema dessa forma, compreendendo que cada um traz todos esses emaranhados, essas questões talvez que ainda não resolveram, eu entendo que cada um tem um tempo, uma consciência e um jeito diferente de lidar com algumas situações. É a mesma coisa que eu falar, olha, na minha família as pessoas comem carne e na outra família as pessoas não comem carne. Então, a minha família tá certa porque a minha família não come carne. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô excluindo do outro essa possibilidade de me trazer um olhar diferente sobre uma questão que eu ainda não vi. Olhar para esse sistema do outro e perceber as diferenças, e com essas diferenças a gente poder crescer, com essas diferenças a gente perceber o quanto que olhar, perceber, deixar isso atuar também em mim pode me trazer um benefício, uma mudança, algo que talvez eu precisasse olhar com um olhar de respeito e mudar uma postura, uma atitude, um comportamento que talvez eu não tive antes, que talvez eu ainda não consegui mudar, e que essas pessoas ou essa família, esse sistema familiar que está vindo também, está me trazendo uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo jeito. E aqui eu falei sobre essa questão da alimentação, porque de alguma forma hoje eu tenho isso na minha vida. Eu mudei a minha forma de me alimentar, mas isso é uma mudança minha. As pessoas não precisam se adaptar ao que a minha mudança. Eu optei por mudar. Então, sou eu que preciso, de alguma forma, me adequar a esse sistema, a algo novo, a algo, e os outros vão se adequar a isso também, a essa mudança, a esse novo jeito de fazer, a esse novo paradigma. Então, isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, quer dizer que seja uma verdade para mim nesse momento. Isso também não quer dizer que amanhã ou depois eu não possa mudar isso de novo. Isso apenas quer dizer que foi uma mudança no agora, no hoje. O amanhã eu não sei. De repente eu posso descobrir um jeito de fazer diferente, de olhar para isso diferente, de comer isso diferente. Então, é nesses diferentes, é nisso que a gente precisa olhar, com esse olhar de respeito, de carinho, de amor e de acolhimento, de que o outro, o diferente não é ruim, o diferente é bom, e isso me traz um benefício. Eu ganho com isso e o outro ganha com isso. Muitas famílias tem esse olhar de que o diferente não é bom. Isso vem lá do passado, muitas questões, né? Muitos familiares antes tinham essa coisa, né? De que eu sou fechado, o sistema é assim, na minha família é assim, e quem quiser vai ter que ser desse jeito. Só que não percebem que, assim, ok, o seu sistema é assim, mas ao se juntar com uma outra pessoa, esse sistema da outra pessoa é diferente. E quando a gente se junta, a gente forma um só.
ou seja, a gente traz isso de muitas pessoas, né? Então, atrás de mim, vamos dizer assim, vieram e tem muitas pessoas. Ou seja, quem são os que estão atrás de mim? São as pessoas que me precederam, são as pessoas que vieram antes de mim. Então, é o meu pai, a minha mãe, os meus avós pelos dois lados, né? Então, os meus avós por parte de pai, os meus avós por parte de mãe, os meus bisavós também dos dois lados. Então, todas essas pessoas que vieram antes de mim, vieram com histórias, vieram com situações, vieram de vivências. Então, existem muitas histórias, muitas situações, e que às vezes a gente por si só carrega e não faz nem ideia, né? Às vezes a gente tá num relacionamento e acaba por perceber que às vezes a gente não consegue ir para frente. E aí a gente precisa realmente olhar para trás e perceber o que eu tô carregando lá de trás, que talvez não faça sentido na minha vida, mas eu não sei de onde vem, eu não sei o que está acontecendo. E para que a gente tenha sucesso na vida, o sucesso na vida eu quero dizer como um todo, tá? No sentido de saúde, no sentido de moradia, físico, do sentido da parte mental, da parte espiritual, da parte do sucesso na vida, da profissão, da prosperidade, em termos de relacionamentos. Então, o seu relacionamento com as pessoas, com os seus amigos, o seu relacionamento conjugal, Então, tudo isso faz parte do sucesso na vida, do quanto a gente se coloca em movimento, do quanto a gente tá ali disponível para a vida. E o estar disponível para a vida é viver ela de uma maneira agradecida, olhando para trás e agradecendo as pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais, porque se não fossem por eles principalmente, nós não estaríamos aqui. Se o pai ou a mãe não tivesse se unido, não seria eu, não seria você. Então, a cada um cabe um destino, cabe uma história, né? Então, a cada um coube viver a história que viveu. E nós, como filhos que somos, a gente realmente nesse universo, a gente precisa se colocar como filhos e não como pais dos nossos pais ou como parceiros dos nossos pais, porque às vezes também tem essas dinâmicas que acontecem, que causam esse desequilíbrio na vida conjugal, que é também de estar, como é que eu vou dizer, casado com o pai ou com a mãe, mas aí como é que a gente vai dizer, tô casado com a minha mãe e com o meu pai? Não é isso, é que às vezes os emaranhamentos são tantos e as situações que acontecem na vida da gente nos trazem algumas... A gente acaba se vendo enredado naquele sistema e naquela situação, enroscado naquele vínculo com o nosso pai e com a nossa mãe, e às vezes a gente nem percebe e acaba se colocando naquele emaranhado e nem se dá conta de que tá naquele enrosco. Quando minha mãe estava doente, eu volto aqui a falar, a minha mãe já partiu, né, desse plano para o outro plano, mas quando minha mãe estava doente, foi muito difícil, porque assim, eu como filha, ver a minha mãe naquela situação, naquela dor, naquele sofrimento, me fez por muitas vezes sair do meu lugar de filha e me colocar no papel de mãe dela, como se eu pudesse fazer aquilo para amenizar a dor que ela estava sentindo, Só que eu estava invertendo um papel, então eu saía do meu papel de filha, não que o papel do filho seja
possa ser cuidar do pai ou da mãe, mas de uma forma diferente, no lugar do filho mesmo, sabe? No lugar de reconhecer que eu sou o menor, que eu sou o pequeno, e eles são os grandes, e eles dão conta de fazer isso. Só que naquele momento eu não tinha eu estava tão enredada naquela situação que eu não tinha condições de entender ou de pensar que eu estava naquela situação e não estava percebendo. Então eu estava sendo a mãe da minha mãe e não estava me dando conta disso. Eu estava num papel que não era meu. E para mim foi muito difícil, foi muito pesado estar numa posição que não é nossa. E a gente faz isso muitas vezes e não se dá conta. Então, nessas relações, e principalmente porque a gente tem um vínculo forte com os que vieram antes, com os que nos precederam. Então, a gente inconscientemente não percebe que está nesse enrosco de emoções emocionalmente. Acontece também quando às vezes o pai ou a mãe fica viúvo ou fica viúva, também quando o pai às vezes está ausente ou não consegue ter clareza sobre o seu papel dentro dessa relação a dois, né, do pai e da mãe. E aí o filho automaticamente toma o lugar do pai, não tendo essa presença do pai na vida. Então são muitas dinâmicas que podem acontecer e que podem ocorrer na nossa vida que influenciam a nossa vida no depois, sabe? No futuro, porque a gente acaba não conseguindo ter uma perspectiva do futuro e fica preso a esse passado, ao que aconteceu lá atrás e que de alguma forma a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue seguir a vida. Às vezes a gente inconscientemente quer ir no lugar dos pais, a gente quer fazer esse movimento de ir antes deles, mas é um movimento inconsciente, um movimento de uma dinâmica que a gente de novo está invertendo o papel de filho e de pai, de querer não permitir que o nosso pai ou a nossa mãe passe por alguma situação que não deveria passar e que a gente não quer que eles passem, que a gente não quer que eles sofram, que a gente não quer ver a dor deles, porque dói na gente isso. E dói muito. E às vezes a gente se sente culpado por não fazer, por não tomar uma atitude, por achar que a gente precisa fazer aquilo. Então, todas essas situações, elas podem acontecer na nossa vida e a gente não percebe, não se dá conta que essas situações acontecem, mas ao olhar para a nossa vida, a gente precisa tomar consciência de que tem algo fora do lugar, que tem algo que não está no seu lugar. E fazer esse movimento e essa postura correta de estar e de retomar o nosso lugar como filho, olhando para os que estão atrás e reconhecendo essa força que eles têm, porque eles são os grandes, eles vieram antes, eles são os maiores. E nós somos os pequenos, porque nós somos os filhos, nós viemos depois. E os que vêm depois, de alguma forma, são menores, são os pequenos. E reconhecer esse movimento e ficar no nosso lugar de filho e de filha. Então, é esse movimento que é preciso e é necessário que a gente faça, que a gente tome consciência de que estamos nesse lugar da qual não nos pertence. Por isso que às vezes fica pesado, por isso que às vezes a nossa vida não anda, não vai para frente. Então, reconhecer isso, reconhecer o nosso lugar, reconhecer o passado como foi e que
não era para ser diferente, foi dessa forma. Reconhecer que os nossos pais são os pais certos para nós, porque se não fossem a união desse homem e dessa mulher, não seria eu, não seria você, não seria o outro. Então, como é que a gente faz esse movimento? Olhando realmente para eles e reconhecendo que eles são os certos, sem julgar o que eles deveriam ter feito e não fizeram, sem criticar a postura que um teve e o outro teve, porque aí a gente está realmente também invertendo os papéis. Eu estou entrando numa relação da qual não é minha. Essa relação é anterior a mim, eu vim depois dessa relação, então eu também sou filho da qual isso não me diz respeito. Eu não tenho que estar no meio deles ou de julgá-los porque eles deveriam ter feito e não fizeram, porque meu pai poderia ter traído minha mãe e não deveria, ou minha mãe deveria ter feito, ter saído e não saiu. Então, são muitas dinâmicas que podem acontecer aqui, da qual às vezes a gente julga e critica porque deveriam ter feito e não fizeram. Então, reconhecer isso, estar no nosso lugar, agradecer a vida que nós temos e que é a vida que hoje a gente tem e de que estamos aqui e que essa é a nossa vida, porque isso a gente recebeu, o dom da vida. Então, reconhecer isso é reconhecer a nossa origem, reconhecer o nosso pai e a nossa mãe dentro de nós. Porque mesmo que um ou outro não estivesse presente na nossa vida, a gente veio de um pai ou de uma mãe. Esse homem, ele teve uma participação, né? Ele deu para nós a vida que veio através de um espermatozoide. A nossa mãe deu a vida através de um óvulo e nos gerou, nos gestou. Alguns foram amamentados, outros não, mas aí é um movimento de vida, de amor, que nos gerou e que estamos aqui por conta desse movimento e dessas pessoas que estão atrás de nós e que vieram antes de nós. Então, nesse Dia das Mães, né? Nesse Dia das Mães que a gente vai ter e que está tão diferente, porque muitos de nós não vamos poder estar, né, com as nossas mães ou estar perto, ou por conta dessa pandemia a gente só vai poder ter contato, não contato físico, mas o contato online, ou no meu caso, né, que minha mãe não está mais aqui fisicamente, ter esse contato com ela de uma forma diferente também é um desafio, né? Esse contato com ela que não está mais aqui, mas ao mesmo tempo que está presente na minha vida, que ao passo quando eu olho para mim, quando eu me reconheço como pessoa, eu vejo em mim a minha mãe e vejo meu pai. Então, esse reconhecimento, esse amor, essa gratidão, esse agradecimento por essa vida que nos chegou é extremamente importante para que a gente possa sair desse lugar de crítica, de julgamento, ou de estar enroscado lá no passado em alguma situação e ir para a vida num movimento de amor, de fazer algo pela vida, de trazer vida a alguém, né? Fazer esse movimento de vida mesmo. Isso é sucesso, isso é prosperidade, isso é agradecimento, isso é reconhecer o quanto a gente tem de vida dentro de nós, porque nos foi dado essa vida e que nós tomamos a vida dessa forma. Eu tomo a vida como ela veio, como ela chegou até mim, dessa forma, olhando para os meus pais, para os meus antepassados, reconhecendo em mim isso,
mudando as minhas crenças, as minhas atitudes, os meus paradigmas, para que eu possa continuar seguindo em frente, para que eu possa transmitir isso para os meus filhos, esse movimento, né? E de que nenhum sistema é melhor do que o outro, ninguém é melhor do que o outro. E reconhecer isso é reconhecer que cada um tem uma consciência, cada um está num nível de consciência, cada um está enredado ou enroscado em uma situação, num sistema. E traz de cada um esse sistema, essas crenças, esses comportamentos que nem se dá conta, que nem se dá conta do que está fazendo e do quanto isso está agindo, né, dentro de mim, consciente ou inconsciente. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, isso que eu estou dizendo, mas assim, se vocês tiverem, se estiver fazendo sentido para vocês, né, façam coloquem aí, vejam se realmente está fazendo sentido para vocês, se o que realmente eu coloquei aqui vocês estão gostando, quanto que isso tá trazendo, né, tá fazendo aquele insight, você fala, nossa, eu olhei para minha vida e de repente é isso, ou, né, ou não é, ou tem algo na minha vida que realmente faz sentido ou não. Quando a gente fala de relacionamento também, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando a gente fala de relacionamento, a gente também fala de... Tudo tem a ver com as nossas relações, né? Com o começo das nossas relações, porque o nosso primeiro relacionamento foi a nossa mãe, e é a nossa mãe. A gente não tem... A nossa primeira relação é com ela. Não é à toa que a gente fica na barriga dela por... né, quase 9 meses, alguns um pouco menos, alguns até 9, um pouquinho depois, mas a gente tem esse contato com ela e fica com ela realmente todo esse tempo. E depois o primeiro vínculo, né, além da barriga, a gente tem esse outro externo. Então, quando a gente fala do vínculo materno, a gente fala principalmente da nossa conexão com a gente mesmo, essa conexão interior, né? Então, a nossa mãe tem a ver com essa conexão com a vida interiormente. E a nossa conexão com o pai, ela é feita depois que a gente nasce. Então, é uma conexão que veio do mundo, do exterior. Por isso que, assim, os dois, não adianta se a gente exclui um, né, ou exclui o nosso pai, ou exclui a nossa mãe, sempre vai faltar algo. E a gente vai se sentir fraco, a gente não vai se sentir forte. A gente só vai se sentir forte quando a gente tem os dois lados, né? Então, quando eu tenho os meus dois lados, ou as duas partes, né, que fazem parte da minha história, ou seja, meu pai e a minha mãe, fortes em mim, né? Então, dentro de mim, quando eu reconheço e deixo isso atuar no meu interior, eu reconheço que a minha mãe e o meu pai são os pais certos e estão aqui dentro de mim. Então, a minha mãe é a vida e é aquilo que está ligado à questão, como eu já falei, profissão, trabalho, dinheiro, vida.
E o nosso pai é o mundo, então é aquele que nos conduz para o mundo, que nos entrega, que nos traz esse vínculo externo. Então, a minha... e é isso que a gente precisa olhar para a minha vida. O que na minha vida hoje pode ser diferente? Qual é o movimento que eu preciso fazer como filho, como filha, para ir para a vida, para mudar isso que está aqui, que eu gostaria de fazer diferente e que ainda não fiz. Então, esse movimento, qual é o movimento que eu preciso fazer aqui ainda em mim? Para que eu possa mudar essa questão na minha vida. Olhar para quem? Ou colocar quem mais aqui, né, dentro de mim? Porque se a gente for ver, às vezes a gente tem mais um do que o outro dentro da nossa vida. Ou mais a mãe, ou mais o pai. Então, quem é que falta dentro de mim para que eu possa fazer esse movimento para a vida? Quem é que falta? De quem eu realmente sinto mais falta? E aí de fazer, quando eu reconheço isso, eu faço uma reconexão, né? Ou com meu pai, ou com a minha mãe, de forma mais profunda. E me reconecto mais com essa pessoa. E aí eu começo a equilibrar as duas coisas. Eu começo a equilibrar meu pai e eu começo a equilibrar minha mãe dentro de mim. Fazendo isso, eu faço esse movimento da vida, a minha vida flui de forma mais tranquila e ela flui da maneira que é para fluir, que é para entrar em flow, e tudo na minha vida melhora. Então, melhora os meus relacionamentos, melhora a parte financeira, melhora o trabalho, melhora a forma como eu me coloco diante da vida, diante das pessoas. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é essa reflexão. O que me falta hoje? Quem eu preciso realmente colocar ou recolocar na minha vida para que a minha vida flua? Então, esse é o movimento certo. Quem ou o que, né, a gente está ou excluiu ou está excluindo por conta de algo que a gente viveu no passado ou que está ainda preso lá no passado. Quando a gente faz isso, a gente se reconecta, né, com a ordem, com os vínculos, com quem nós somos, com a nossa verdade, com a nossa família e com as nossas relações, não só anteriores, como atuais também. E fazendo esses movimentos de perceber o que em alguns momentos a gente observa em nós que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar, né? Quando a gente fala de mudança, a gente fala de várias questões. Uma delas é essa, outras são as crenças que a gente herdou, que a gente ouvia lá no nosso, né, quando a gente era pequena, que a gente ouviu, que a gente viu e que de alguma forma ainda estão atuando. Então, às vezes, a gente ouviu que homem nenhum era bom, ou que mulher nenhuma era boa, que mulher não prestava, que homem não prestava, que as pessoas que aquela mulher era desonesta, que aquele homem era desonesto, que aquele homem... Então, quantas crenças a gente ainda carrega dentro de nós que não são nossas e que são do nosso sistema e que vieram lá. Então, quando a gente se reconhece, quando a gente reconhece isso, quando a gente agradece e quando a gente passa a olhar para isso de uma forma diferente, respeitosa e amorosa, honrando, e o honrar aqui é honrar a vida que a gente tem. E honrar a vida não é ter o mesmo destino que as pessoas tiveram,
não é ter o destino que as pessoas anteriores a nós tiveram. Honrar a vida é fazer esse movimento de ir para o mais, e honrar a vida é de reconhecer isso e fazer o melhor que a gente pode com essa vida que a gente tem. Então, quando a gente honra a vida, a gente vai buscar melhorar, a gente vai buscar fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Esse olhar, desse cuidado com a gente mesmo, desse cuidado com essa vida que é tão preciosa e que veio por conta das pessoas que vieram antes. Então, esse honrar a vida é honrar essas pessoas que vieram antes. Honrar a vida não é ter a mesma vida ou o mesmo destino das pessoas que vieram antes de nós. Honrar a vida é isso. Então, que a gente possa, sim, honrar a vida que nos foi dada com tanto amor e com tanto que essas pessoas que viveram antes de nós passaram, tiveram destinos, alguns dolorosos, alguns nem tanto, mas então, quando a gente faz isso, assim como eu comentei aqui antes, muitos tiveram destinos e situações que não foram fáceis, mas quando a gente olha para isso, a gente reconhece que não foram fáceis e que essas pessoas nos deram a bênção da vida e que essa vida é muito importante, porque essas pessoas passaram por situações antes para que a gente pudesse ter a vida que a gente tem hoje, para que a gente pudesse ser quem a gente é hoje. Então, reconhecer isso é dar um lugar para todas essas pessoas que vieram antes, fazer esse movimento de amor e de respeito e honra pela vida. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, né, de vocês estarem aqui, de estar aqui, de conhecer isso. Oi, Kel, seja bem-vinda, viu? Que bom que você tá aí. Um beijo para você. Oi, Breno, seja bem-vindo também. Então, pessoal, esse movimento da vida, ele é tão importante, ele é tão, ou assim, de honrar. Honrar é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, o compromisso que a gente tem em ser feliz com as pessoas que vieram antes, o compromisso que a gente assume todos os dias em agradecer a vida que a gente tem. Então, honrar é assumir esse compromisso antes, né, de ser olá, seja bem-vinda, Adriana. A gente já está terminando, mas se você quiser assistir de novo a live, ela fica aqui 24 horas. Se quiserem, gratidão. Se quiserem enviar para outras pessoas, cliquem aí no link, enviem via direct. O papo de hoje era sobre relacionamento, era sobre mãe, pai, o nosso sistema de origem, né? Quando a gente se conecta com uma outra pessoa, a gente traz sistemas, né, diferentes, histórias diferentes, condições diferentes. Então, é sempre o diferente. E quando a gente vê o diferente, geralmente assusta, porque não é aquilo que a gente está acostumado, né? A gente não está acostumado a viver aquilo. Gratidão, Cida Adriana, é um prazer, viu? Você estar aqui, fico muito feliz. Que bom que você vai assistir. Espero que faça sentido para você. Pelo menos é aquilo, né? Se a gente puder, e eu falo sempre, que aquilo que faz sentido para mim eu guardo e eu uso aquilo. Aquilo que não faz sentido, tá tudo bem, a gente deixa que vá.
e tá tudo certo. Então, na vida, a gente precisa fazer esse movimento também de tudo aquilo que, às vezes, a gente lê, a gente ouve, né, na TV, e às vezes você fala, não, mas não faz sentido isso para mim. Tá tudo certo. O discordar também é um ato de amor, porque aquilo talvez não faça sentido para você. E não é bater de frente, é apenas discordar. São situações, são histórias, aquilo que eu falei. Então, são vínculos, né? E são sistemas diferentes. Então, quando a gente vem de um sistema e quando tem outro sistema, são diferentes, apenas isso. Então, olhar para isso e dar um lugar para isso e perceber que aquilo que fez sentido para mim, ok, e aquilo que não fez sentido, tá tudo bem também, né? Eu não preciso carregar uma coisa da qual não é minha, mas eu preciso estar aberto ou aberta para receber algo novo, para dar um lugar a algo novo na minha vida. Então, às vezes algo que faça falar, nossa, realmente, né? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Como isso, talvez, esse novo vai me trazer um benefício na minha vida de vivência, de experiência, de mudança, de transformação. Então, é isso. Quando a gente se abre a possibilidades, se abre a soluções, se abre a novas situações na nossa vida, o universo traz pra gente aquilo que a gente precisa. E é sempre assim, né? Então, isso é relacionamento, isso é troca. Relacionamento é sempre dar e receber. Então, eu dou algo e recebo algo. Eu recebo e dou algo. Então, é sempre isso. Relacionamento é isso. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Gratidão, mais uma vez. E para que a gente possa realmente fazer aí a mudança que a gente precisa e mudar a direção da qual a gente também precisa. Então, que a gente possa ter um ótimo dia ainda hoje. E para quem é mãe, para quem é filho, para quem é filha, um feliz Dia das Mães, um abençoado e feliz Dia das Mães. Para que a gente possa ter um Dia das Mães em paz, em harmonia, em reconhecimento e reconexão com a nossa origem. Gratidão a todos vocês e a gente vai fazendo aí ao longo da semana outras lives. Na terça-feira eu tenho uma live aqui que eu vou fazer com a Maria Áurea, então sintam-se acolhidos e bem-vindos a essa live que a gente vai fazer aqui na terça-feira, eu com a Maria Áurea, do Ho'oponopono Eu Sou. Nós somos amigas, parceiras, a gente tem alguns cursos juntas. E então é isso. Muito, 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 muito gratidão para quem chegou agora, para quem veio depois, para quem veio antes, para quem está comigo desde o começo. Enfim, gratidão por vocês estarem aqui e que a gente possa sim fazer a diferença. Gratidão ao Estampário. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. E que a gente possa, sim, estar juntos aí nessa caminhada, nessa quarentena. Eu tenho tenho meu canal no YouTube, é Tatiana Camassi. Para quem não me segue, pode ir lá seguir. Eu tenho vídeos lá também que falam de relacionamentos com filhos, com pais, relacionamento conjugal, enfim. Também aqui na página, quem não curtiu, também pode curtir. Tem os stories que eu coloco lá todos os dias. Alguns posts, então tem bastante coisa, envia para os amigos, e é isso. Também tenho minha página no Facebook, que chama Amor para Curar, porque eu acredito muito na força que tem o amor. O amor é a força mais linda e mais sublime que a gente tem, e tá aqui, é nosso, e tá aqui dentro de nós, então a gente só precisa deixá-la sair. E essa vida aqui, que é esse amor, que é essa vida, que é essa luz, a gente só precisa deixar sair e brilhar. Então, um beijo no coração de todos vocês. Gratidão.
E até a próxima live, os próximos vídeos e os posts. Aguardo vocês terça-feira, então tem live aqui com a Maria Áurea, às 16 horas, tá bom? Ó, feliz Dia das Mães para todos vocês. Tchau, tchau.